cumprimento o réu, seus advogados. Recordo novamente, como fizemos mais detalhadamente no primeiro dia, que os réus têm direito ao silêncio e à não autoincriminação, ou seja, não há o compromisso de dizer a verdade. Indago ao réu se tem conhecimento das acusações que lhe são imputadas. Sim, senhor excelência. A primeira parte, sobre a pessoa onde o senhor reside. Gostaria de não declinar, porque eu sou uma pessoa pública e A cidade, posso passar reservadamente. Não, só a cidade. Brasília. A profissão. Militar da reserva. Já foi preso ou processado alguma vez? Pela justiça, não. É casado? Casado. Tem filhos? Sim, senhor. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, excelência. Tem algum motivo particular a atribuir a acusação imposta na denúncia? Não, senhor. Conhece as testemunhas já inquiridas? Tem alguma suspeição ou impedimento em relação a elas? Conheço muitas delas, nada contra. Então, vamos às perguntas específicas. Eu inicio aqui indagando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou fazer de forma cronológica. No dia 5/7/2022, a reunião ministerial, que já foi várias vezes aqui citado, uma vez que outros réus do Núcleo 1 participaram, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, também o ex-ministro da Casa do GSI. O senhor, e essa é uma das imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República, a narrativa, a construção da narrativa e reiteração da narrativa de deslegitimar a Justiça Eleitoral, as eleições e as urnas eletrônicas, acusando constantemente, de forma permanente, que havia fraude nas urnas eletrônicas. E nessa reunião do dia 5 de julho, nessa reunião ministerial, em vários momentos, o senhor se refere assim. Então, eu vou citar alguns momentos. Que as eleições, as pesquisas estão exatamente certas, diz o senhor, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? Ainda, entre aspas. Está a notícia hoje na imprensa, o Fachin, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo o respeito a todos vocês aqui, vocês agora irem fiscalizar as eleições. A minha avó, o João das Couves, um marciano, não vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maqueia muito bem para se parecer bonita, né? Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Depois, também na sequência, o senhor se referindo diretamente ao ex-ministro Paulo Sérgio diz, entre aspas, nós vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder, depois perguntar por que eu não tomei providência lá atrás. E não é providência de força, não. Um palavrão, não é dar tiro. Ô, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. Daí para frente, quero todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018 e vou provar, o cara está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com... E continua. Aí mais um trecho, entre aspas. Por que os caras estão preparando tudo, pô? Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? Aí, num outro trecho da reunião, também entre aspas, o nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo. Eles decidem tudo, fora, muitas vezes fora das quatro linhas. Não dá para a gente ganhar o jogo, né? Com o pessoal atirando tijolo da arquibancada em cima dos jogadores nossos. Com um juiz que toda hora dá impedimento quando a gente ataca.
mesmo o cara sai driblando na área dele até fazendo gol, o juiz dá impedimento. Aí, na sequência, também, eu não tenho, entre aspas, eu não tenho dúvida que está acontecendo, não tenho prova de muita coisa, mas tenho dúvida. Essas afirmações que o réu fez nessa reunião, na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações em várias entrevistas. Então, eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas, e que os ministros do TSE, citados nominalmente, à época os ministros do Supremo, que faziam parte do TSE, do ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde a Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa dessas inserções, aproximadamente 30 segundos, que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Eu batalhei muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teriam o voto impresso. Por que 5%? Porque não tinha recurso para mais coisa. E, com o tempo, ia chegar a 100%. Fiquei muito feliz, agradecer ao ministro Fux, me tratou muito bem. Mas, infelizmente, logo depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso como sendo inconstitucional, porque a impressão do voto poderia ferir a segurança das eleições. Bem, então tivemos o voto normal em 2018. A minha campanha em 2018, algo atípico, com todo respeito. Nem eu esperava que me eleger presidente, tendo em vista quem eu era. Eu era um parlamentar que não era parlamentar de partido, eu não tinha apoios políticos, mas acabei, então, como desde 2014, após o segundo turno das eleições, eu me lancei pelo Brasil falando que ia disputar a eleição em 2018, acabei me elegendo, sem antes passar por uma facada, quase me levou a óbito. Me permite estender um pouquinho mais essa questão aqui. Pode ficar à vontade. Me elegi presidente, não tinha quem botar na presidência, poucos nomes tinha para botar na presidência, acabei montando o ministério e nós aqui, com pessoas competentes, sem o critério político partidário para botar as pessoas lá,
fizemos um ministério que é reconhecido por grande parte da população como um ministério excepcional. Fizemos muita coisa. Lei da Liberdade Econômica, o PIX, Água para o Nordeste, Bolsa Família, triplicamos seu valor, marcos, entre tantas outras coisas. A questão do armamento também, apesar de ser acusado de ser um armamentista visando a violência diminuiu quase 30% entre o governo anterior e o meu governo, tendo em vista a política de armamento. Bem, outra coisa importante também, onde comecei a criar inimizades cada vez maiores, desde o começo do meu mandato, foi na escolha de pessoas para compor aqui bancos oficiais estatais. Só falar de duas estatais só. Porto de Santos dava um prejuízo de 500 milhões por ano, entreguei com lucro de 500 milhões. Então, esse 1 bi ia para algum lugar, para algum ralo, ganhei inimizades por aí. Uma outra, para ser mais rápido, Itaipu Binacional. Chegamos lá, botei o senhor Silvio Luna como presidente da estatal, e ao longo de 4 anos, nós reduzimos a tarifa em dólar de 45%, e uma empresa que era conhecida apenas por gerar energia, o que ela fez a mais? Fez a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte com 170 metros de vão. Começamos a fazer a segunda ponte Porto Mutinho. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Mais ainda, atendemos com pequenas obras de infraestrutura mais de 50 municípios no entorno da bacia. Asfaltamos a Transboiadeira, 43 quilômetros. Fizemos o acesso aos aeroportos. Ou seja, sobrou dinheiro para fazer muita coisa lá. E, obviamente, isso, no passado, a tarifa era cheia e nem obra era feita e era usada à vontade esse recurso. Por que à vontade? Porque é uma empresa que não é auditada pelo TCU por ser binacional. O que os conselhos decidem, está decidido e ninguém toca mais no assunto. Então, quando a gente começa a tapar os ralos da corrupção, aparece uma enormidade de pessoas que vão contra a gente. Eu não cortei recursos para a imprensa por ser malvado. É que eu fui o único presidente, senhor ministro, o único que tinha um teto de gasto pela frente. Eu não podia gastar mais do que aquilo, diferentemente do que acontece agora, do que acontecia antes de mim. Ganhei também, então, uma antipatia enorme da imprensa contra a minha pessoa. E também a questão das pautas dos costumes, né? Eu sou católico, minha esposa é evangélica, e eu sempre preservei a família e a inocência de criança em sala de aula. Mais um foco de atenção contra a gente. E até do próprio Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, eu tinha pelo menos uma ação por semana para me explicar em 24 ou 48 horas o porquê daquilo. Mas faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Quanto à providência na questão das eleições aqui, eu deixo claro a Vossa Excelência, as Forças Armadas não se miscuíram na política. E nem eu, como presidente, também fiz o mesmo. O senhor ministro Barroso, enquanto presidia o TSE, criou a Comissão de Transparência Eleitoral e colocou lá dentro, entre outras instituições, as Forças Armadas. O que eu falei para o ministro da Defesa? Já que colocaram a gente aqui, vamos fazer o melhor possível para auxiliarmos o TSE para que a eleição seja mais clara e transparente possível. No tocante àquela reunião de julho, onde alguns falam que reunião do golpe com 20 plaquinhas na frente das pessoas, mas 40 pessoas assistiam. Vossa Excelência falou ali que dos 70%. Coincidência, talvez, ministro? Eu complementei. Vão aparecer 49. Apenas uma coincidência. Não tinha prova de nada no tocante. Esse é um desabafo meu, com toda certeza. Dúvida sobre eleições. Aqui eu tenho um documento aqui da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Diz logo na entrada aqui: as fragilidades das urnas eletrônicas sem o voto impresso. E mais na frente, também, a Associação Nacional dos Peritos Criminais diz: fraude sistêmica facilitada, consenso científico,
todo sistema eletrônico / computacional possui vulnerabilidades. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou, no meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Eu gostaria de complementar aqui, sempre lembrando ao ex-presidente Bolsonaro que a resposta é livre, responde se quiser em virtude da possibilidade de direito ao silêncio. A questão na reunião, além da imputação de fraude, de problemas urnas, também há o incentivo, e essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República, o incentivo à deslegitimação da Justiça Eleitoral. E eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin. O cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado da mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se eu puder complementar. Por favor. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante disso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro, usar as imagens minhas na ONU, usar imagem do outro candidato lá na comunidade do Rio de Janeiro, usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada, isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado, podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã, enriquecer urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram, inclusive, uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes de direita, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. Como já havia dito anteriormente em outro depoimento, né, no interrogatório não cabe contestação ao que diz o réu, mas é importante citar, e o senhor citou isso, que quando o senhor foi acusado de pedofilia,
as imagens feitas e o diálogo, o Tribunal Superior Eleitoral imediatamente proibiu a utilização dessas imagens no debate que seria realizado domingo à noite. E o TSE proibiu isso, sendo provocado domingo às 14h. Aqui vamos para um outro ponto, senhor presidente. A live do dia 29/7/2021 já foi assunto aqui no interrogatório de Anderson Gustavo Torres. Na live, da mesma forma, volta a questão de fraude às urnas, volta a questão da acusação ao TSE, e a partir disso, para eu não me tornar repetitivo, a partir disso surge uma questão, e eu acho que o senhor gostaria até de esclarecer, surge uma questão de um inquérito aberto por determinação da ministra Rosa para apurar fatos no TSE, e que o senhor sempre repetiu algo que não correspondia ao objeto do inquérito, como se aquele inquérito estivesse sendo escondido porque aquilo mostraria fraude nas urnas eletrônicas. O inquérito, até a pedido da defesa do senhor e da defesa do réu Walter Souza Braga Neto, já está, inclusive, nos autos. Então, se o senhor quiser esclarecer esse ponto que surge na live, e a partir da live continua durante todo o segundo semestre de 2021 e durante todo o período de 2022 até as eleições. Sim, senhor. Na semana seguinte ao segundo turno de 2018, foi instalado um inquérito, 1361, para apurar inconsistências, fragilidade do sistema eleitoral. E o inquérito começou a voar, a andar bastante rápido. Numa das primeiras páginas, o diretor de TI do TSE, o José Janino, foi ouvido. E foi a primeira pergunta feita para ele sobre a atuação dos hackers lá dentro. E ele responde que eles estiveram de abril até o final do segundo turno dentro dos computadores do TSE. Obviamente, a entrada eram por TRS outros, mas foi a resposta do diretor de TI, José Janino, que estiveram lá dentro. A segunda resposta que o José Janino respondeu a um questionamento é que eles haviam capturado as senhas de um ministro, posso falar o nome dele? Por favor. Sérgio Banhos, e 5 diretores outros. Quer dizer, além do hack estar lá dentro, ele teve que sequestrar a senha de um ministro e 5 diretores. E a terceira pergunta, que foi respondida meses depois, não para o senhor José Janino, mas para o outro servidor, mas lá atrás foi pedido ao senhor José Janino os logs, que podiam ser entregues no dia seguinte. Levou aproximadamente 9 meses, e a resposta foi que o log havia sido inadvertidamente apagado. Tanto tempo para responder isso. Isso tudo, senhor ministro, no meu entender, não entendo quase nada de informática, são medidas que estimulam o que poderia até ser fake news contra o sistema eleitoral brasileiro. Essas respostas, sendo mais rápidas e precisas, como esse inquérito está aberto até hoje, poderia dirimir essas dúvidas. Esse inquérito 1361 está em aberto até hoje, está em São Paulo, e Vossa Excelência, eu acho que foi após aquela live minha, que era um inquérito ostensivo, Vossa Excelência classificou como confidencial. Então, aí ficou realmente uma preocupação grande da nossa parte. Não vou sugerir nada a quem quer que seja aqui, mas acredito que, dado o que vem acontecendo de reclamações por ocasião das eleições, para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. Na verdade, não há nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico, e esse inquérito não tem absolutamente nada a ver com as urnas eletrônicas, absolutamente nada, e a sua defesa vai poder esclarecer bem, porque já está juntado aos autos. Mas da live, acho que isso é o importante. Vamos a um terceiro ponto, que é também importante, citado na denúncia, se o senhor quiser esclarecer,
É um ponto que, inclusive, gerou a ação de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, que é a reunião com os embaixadores, a reunião ocorrida dia 19/7/2022. Nessa reunião, em que, na condição de presidente da República, o senhor convidou mais de uma centena de embaixadores, houve várias afirmações e vários ataques à justiça eleitoral, ao poder judiciário e à lisura das eleições. O senhor, obviamente, se recorda dessa reunião. Eu vou citar alguns trechos aqui e o senhor fique à vontade se quiser esclarecer. Volta essa questão do inquérito, que, como eu disse, o inquérito não tem absolutamente nenhuma ligação com as urnas. O inquérito foi um hacker que ingressou e pegou banco de dados de servidores e o senhor diz, entre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente isso para os embaixadores, em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após as eleições, quem manipula é quem ganhou. Aí também uma outra questão sobre isso. Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais, obteve acesso aos milhares de códigos-fonte, que teve acesso à senha de um ministro, bem como de outras autoridades, várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra do TSE, na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado aqui, nas palavras do senhor. Ainda uma outra questão. A Polícia Federal pediu os logs que podiam ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, mas 7 meses depois, segundo o documento comigo, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. O que o senhor acabou de dizer, o senhor disse isso aos embaixadores. É uma coisa, também entre aspas, é uma coisa que, com todo respeito, eu sou o presidente da República do Brasil e fico envergonhado de falar isso. O que é comum, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário, porque temos pela frente 3 meses até as eleições. Também volta ao inquérito, eu tive acesso a esse inquérito, ano passado divulguei, é um inquérito que não tem qualquer classificação sigilosa, e ao divulgar, o ministro Alexandre de Moraes abre um inquérito para me investigar sobre vazamento. E ainda, o que nós temos aqui no Brasil é que, quando se fala em eleições, elas têm que ser totalmente transparentes, coisa que não aconteceu em 2018. Volta a dizer sobre as eleições, não poderíamos ter tido eleições em 2020 sem apuração total do que aconteceu. O sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE, e, obviamente, a conclusão da Polícia Federal. Ainda mantém a acusação de fraude ao sistema eleitoral perante os embaixadores, dizendo: não era um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Aí coloca a questão do ministro Fachin, presidente, a suspeição. Deixo claro, isso para os embaixadores, eu repito, deixo claro quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula inelegível. Poderia citar outros trechos, um trecho que também não é verdadeiro. O senhor disse, não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Eu acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Nós queremos, obviamente, estamos lutando para apresentar uma saída em relação a isso. Ainda, mais grave ainda, perante representantes de outros países, eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois de apertar o número 7, aparecia o 3 e o voto ia para o outro candidato. O contrário, ninguém reclamou.
temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu meu nome. Então, nessa reunião, o tópico da reunião, inclusive com a apresentação de... Não era propriamente PowerPoint, era a apresentação de documentos no telão. O tópico foi a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E, com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kiss, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né? Qualquer suspeição. Lembra ainda que em 2014, quando Aécio Neves perdeu para a senhora Dilma Rousseff, foi contratada pelo PSDB uma auditoria externa. E a conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições, até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar uma providência. Me permita aqui, eu estou baseado, as minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, não sou eu que, da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras, voto, à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. E repito mais uma vez aqui, são dos peritos, né? Mais uma vez, fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo o sistema eletrônico computacional possui vulnerabilidades. A intenção minha não é desacreditar, sempre foi alertar para aprovar. Hoje o clima está tão esquisito, até dentro do parlamento, que quando se busca uma assinatura para uma PEC do voto impresso, o parlamentar tem medo de assinar a PEC. Tanto é também, senhor ministro, talvez você esteja sabendo, um projeto de reforma eleitoral está no Senado Federal já na reta final. E lá tem um artigo que diz que todo aquele que duvidar, como eu duvidei aqui, do sistema eleitoral, pena 7 anos de reclusão. Eu acho que isso não é democracia, não é o que nós queremos. Nós queremos
com toda certeza, a Vossa Excelência quer e acredita no sistema. Tudo bem, a opinião do senhor, a minha opinião por lá de cá também, nós devemos buscar aí maneira de evitar que isso aconteça. Repito, se tivesse um voto semelhante do Paraguai ou das urnas agora da Venezuela, nenhum de nós estaria nesse momento, para mim, bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância. Agradeço a resposta. Uma outra questão que me parece importante, o senhor acompanhou aqui os outros interrogatórios, acompanhou também a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, e um dos pontos levantados na acusação e tratado nessa ação penal foi a operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno, a partir de boletins de inteligência realizados, e a imputação que é feita e foram direcionados para onde o candidato adversário, o senhor hoje é presidente da República, onde ele tinha tido mais votos no primeiro turno, principalmente na região Nordeste, que lá fosse feita uma operação para evitar que os eleitores chegassem. Essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral. O senhor teve conhecimento dessa operação? Não, senhor. O senhor nunca conversou com isso com o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei? Não, de vez em quando eu conversava com ele. Não, sobre isso. O que eu fiquei sabendo sobre isso, após o ocorrido, é que nenhum eleitor deixou de votar nessas regiões, é o que eu fiquei sabendo depois. Uma outra questão importante, o senhor já tocou nesse assunto, mas acho que é bom esclarecer alguns pontos. A Comissão das Forças Armadas, que participou durante o período eleitoral, sobre a interlocução que era feita no Tribunal Superior Eleitoral, tanto na presidência do ministro Fachin, de fevereiro a agosto, quanto na minha presidência, era por meio do ministro, então o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E ele foi o responsável por, digamos assim, coordenar essa comissão e levar o relatório final, as conclusões dessa comissão. O senhor mantinha contato com eles, o ministro da Defesa, sobre essa comissão? As Forças Armadas entraram na Comissão de Transparência Eleitoral. Eu era o chefe supremo das Forças Armadas. O que eu pedia sempre para o ministro da Defesa é fazer um relatório mais imparcial possível, e que, se não houvesse, e só colocasse ali o que não tivesse qualquer sombra de dúvida. O relatório saiu, se eu não me engano, dia 11 de novembro. Não tinha prazo para entregá-lo. Eu acho que ele entregou no momento certo, com o seu arrazoado, que atendeu, no meu entender, a todos nós. Tem dois momentos que são importantes para esclarecer, se o senhor quiser se manifestar sobre eles. O primeiro é o momento em que o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, ele comunica ao TSE e pede uma reunião para entregar essa conclusão que teria sido já realizada pela comissão. E desmarca logo após, semanas, na verdade, isso seria uma terça-feira, logo após o primeiro turno, e aí só depois do dia 9, 10 de novembro foi entregue. O senhor ficou sabendo disso? O senhor pressionou ele para que ele revisse essas conclusões? O meu relacionamento com qualquer ministro nunca foi sob pressão ou sobre autoritarismo. Em especial, posso dizer até os chefes militares, aí incluídos os comandantes, era uma relação bastante fraternal entre nós. Jamais eu pressionei, seja o ministro que for. E também, obviamente, nesse grupo aqui, o ministro Paulo Sérgio, o nosso ministro da Defesa. Então, não houve pressão em cima dele para fazer isso ou aquilo. Nós conversávamos sobre o ocorrido, né? E o relatório dele contou com o meu acordo. Mas o senhor chegou a conversar com ele logo após o primeiro turno, pedindo para que ele aguardasse o segundo turno para enviar o relatório que já estaria pronto? Não me lembro de ter agido dessa maneira, mas devia ter uma norma. Se tivesse que apresentar logo ao primeiro turno, escrito em algum lugar, ele teria apresentado. Eu acho que não existia isso
lá no documento que criou a Comissão de Transparência Eleitoral. E a segunda questão importante a esclarecer sobre esse tópico, após a apresentação do relatório das conclusões da Comissão das Forças Armadas, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota em relação a essas conclusões. E houve uma espécie de réplica do Ministério da Defesa, dizendo que, apesar de ter entregue aquele relatório, que não apontava nenhuma fraude, nenhuma vulnerabilidade, não poderia dizer que isso não poderia vir a ocorrer. O senhor chegou a conversar com o então Ministro da Defesa para que ele soltasse essa nota? Eu tomei conhecimento disso, teve minha aquiescência. Agora, como diz aqui no relatório aqui da Associação Nacional de Peritos Criminais, né? Todo o sistema eletrônico possui vulnerabilidades. O que não é vulnerável hoje pode ser amanhã. Então, passou a ser uma preocupação nossa, porque estava inserido dentro do processo eleitoral via a comissão criada pelo ministro Barroso. O senhor teve contato com o relatório final das Forças Armadas? O ministro Paulo Sérgio mostrou para o senhor? Ele entregou, eu tomei conhecimento sem problema, não houve reação nenhuma da minha parte, nenhuma. E o senhor acreditou no relatório das Forças Armadas? Como a partir do momento que não tem prova de nada, a gente acredita. E vamos, da minha parte, eu vou continuar, né, enquanto for possível, buscando colaborar com o TSE para que não haja qualquer dúvida. Pode até não ter havido nada no passado, mas a dúvida, eu acho que ela faz parte da nossa vida, faz parte da democracia, a crítica. E assim a gente vai continuar agindo, mas sem nenhuma intenção de afrontar o poder, o judiciário, no caso. Vamos a um outro tópico importante, a reunião do dia 7. Na verdade, as reuniões antecedentes e depois a reunião do dia 7 de dezembro. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá. Várias vezes teve na Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas essa minuta, esse documento que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta, foi bater um papo lá apenas. Teve um padre presente também, não lembro o nome dele. Era comum pastores ir orar lá na Alvorada, e eu atendia todo mundo. Muitas vezes entrava uma pessoa lá e no carro tinha mais 3 ou 4. E nem sempre eu atendia todo mundo. Geralmente estava na parte domiciliar, que é de cima, e às vezes eu descia para atender essas pessoas lá embaixo, que era o escritório da presidência. Não fiquei na presidência, não teria tido um montão de problemas se estivesse lá, dada a minha erisipela, que me vitimou por aproximadamente 20 dias. No dia 7/12, o senhor se recorda da reunião com o então ministro da Defesa e os comandantes militares? Eu não posso garantir que tal dia foi tratado tal assunto. 7 de dezembro, você está 7 de dezembro. Eu não posso dizer que estou tratando desse ou daquele assunto. Essas reuniões que ocorreram foram, em grande parte, em função da decisão do TSE. Quando nós peticionamos o TSE sobre possíveis vulnerabilidades, no dia seguinte, não foi acolhido, não se discute nada mais além disso, e nos surpreendeu uma multa de 22 milhões de reais. Essa multa nos abalou, e no nosso entendimento, se a gente viesse a recorrer, né, da multa ou da petição,
a multa poderia ser agravada e outras coisas mais poderiam acontecer. Então, nós decidimos, então, não, pelo TSE, encerrar aí qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Coisa que, no passado, sempre foi feito com muita constância, né, por parte de outros partidos. Conosco, nós nos vimos tolhidos ali de questionar. Poderia, se não tivesse sido a multa, podia entrar mais 2, 3 petições e está encerrado o processo, não tinha mais que discutir mais nada. Agora, o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo, então ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na eminência de Pará sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Freire Gomes, talvez foi nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saímos das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. O réu colaborador, Mauro Cid, diz que ele estava presente na reunião com o senhor, com o assessor Felipe Martins e, como o senhor lembrou também, numa das reuniões, um padre estava presente. E nessa reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de uma possível início de uma proposta de sítio. E vamos supor que tivesse sido convocado. O presidente encaminharia uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para assinar um decreto. Então, não existe a possibilidade que era o presidente assinar o decreto, porque tal comandante de força não queria, outro queria. Não existiu isso aí. O que existiu na prática foi, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquela de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Agora, em função disso, apesar dessas reuniões, a não ser essa do dia 7, talvez aqui, todas as demais serem reservadas, eu, ministro da Defesa e 2 ou 3 comandantes, as ilações, o que estava tratando tratar lá dentro, ocorria solto. Então, a gente lamenta as ilações, mas em nenhum momento eu, ministro da Defesa ou os comandantes de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Mas eu entendi a sua resposta, mas eu gostaria de saber, até porque no dia 26 de março, agora, desse ano, em 2025, após o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive contra o senhor deu uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva o senhor disse que teve acesso a essa minuta, a esse documento, que leu essa minuta, esse documento. Então, eu gostaria, se
for possível, desse esclarecimento. Chegou uma minuta, um documento, um esboço, como o senhor queira chamar, por parte do assessor Felipe Martins, o senhor teria enxugado, alterado alguma coisa e teria, nessa reunião do dia 7, mostrado ao comandante, ao almirante Garnier, ao ministro, então, o ministro Paulo Sérgio e ao comandante Freire Gomes? Não procede o enxugamento, né? Tinha os considerandos. Tanto as informações que eu tenho que não tenho na fotografia do telefone do coronel Cid, não tenho o cabeçalho, nem o fecho ali. Eu conheço muito bem o Felipe Martins. Se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia precisar aqui qualquer contato com ele. Não procede. Eu vi agora há pouco o advogado do Anderson Torres, doutor Demóstenes, falando que talvez tenha sido um coronel, citou o nome dele, que tenha passado aquela matéria lá. Então, eu quero isentar aqui, por questão de consciência, o Felipe Martins. Sobra o advogado do Anderson Torres é o doutor Novak, do almirante Garnier então, é o doutor Demóstenes. Eu me equivoquei, doutor Demóstenes do Garnier, me desculpe. Mas... tirando aqui o Felipe Martins desse momento, mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Foi passado na tela. Os considerandos de forma bastante rápida ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada o que fazer. Se tivesse ser feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até o Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. O comandante, o então comandante do Exército, Freire Gomes, disse que em determinado momento ele disse no inquérito da Polícia Federal e depois, quando reperguntado por mim em juízo, ele disse que em determinado momento ele foi obrigado a dizer ao senhor que se as medidas de exceção fossem tomadas, ele teria, primeiro que o Exército jamais iria aderir e ele teria que tomar providências. Isso ocorreu? Nem tomar providência, também entender, é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. As Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Agora, em nenhum momento, como vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Até eu repito aqui, o meu tratamento, não só com o Ministério da Defesa, com todos os comandantes de força, era semelhante de companheiros de turma da academia. Nessa reunião ainda, e o senhor acompanhou hoje o interrogatório do almirante Garnier, nessa reunião, em algum outro momento,